contínuo, e principalmente da diferença desses motores de corrente contínua para os motores de corrente alternada, em especial os motores de indução trifásica. E a gente acaba trabalhando com motores monofásicos, mas são aplicações para baixa tensão que demandam muita inteligência de engenheiro, partindo logo dos equipamentos trifásicos. É importante, para a gente entender bem a prova, é importante a gente saber definir a diferença do uso do motor de corrente alternada, principalmente o motor trifásico, para o motor monofásico, e as características e aplicações. Isso é fundamental para o trabalho de engenheiro eletricista. Para completar nossa lista de conhecimentos que a gente tem que falar nessa disciplina, nós vamos falar de valor de potência, estudar um pouquinho melhor como é que esse negócio funciona. Aqui nós temos o seguinte: quando você tem tensão e corrente, ambas forem positivas ou ambas forem negativas, você vai ter uma tensão, você vai ter uma potência positiva. Tá? Então, se você tem aqui, ó, tensão e aqui corrente, você vai ter potência positiva. Aqui você tem tensão, aqui você tem corrente, você vai ter uma potência positiva. É bom a gente lembrar da matemáticazinha básica, porque na hora da gente fazer essas contas, principalmente de cabeça, você esquece disso. Você esquece que quando a tensão e a corrente forem negativas, a potência é positiva. Tá? Só para a gente lembrar esse fato. Se a tensão não posterior é corrente, eu gosto de dar aula para a gente inteligente por conta disso. Você me dá a oportunidade de mostrar as coisas. Então, se a tensão for negativa e a positiva e a corrente negativa, você tem, tá? Você vai ter uma hora em que a sua potência ou ela vai diminuir ou ela vai ser afetada por essa diferença. Tá? Você vai ter o equivalente de uma entrega de potência. Tá? E só que nessa hora será que tem alguns elementos que conseguem entregar potência de volta, tem elementos que não entregam potência. Então, como é que esse rearranjo ele funciona? É isso que a gente tem que procurar entender. Aqui no caso, você vê aqui, ó, potência, né? Você vê aqui tensão, você vê aqui corrente. Quando chega nesse caso, quando chega nesse lugar aqui, ó, você vê a tensão que foi a zero e a tensão foi negativa. Quando a tensão foi negativa, o que aconteceu com a potência? A potência aqui, ó, foi negativa. Tem potência negativa. Logo aqui depois, a corrente vem baixando, a corrente fica negativa. Então você volta de novo a ter uma potência positiva. A gente tem que estudar isso, pelo menos teoricamente, para nós podermos entender que quando casos especiais acontecerem, vão ser por causa desse tipo de coisa aqui. E esse tipo de coisa acontece muito na prática quando você tem cargas que geram um efeito de inversão de fase. Você tem cargas que elas não trabalham, são cargas que a matemática nossa normal, ela não funciona, então você tem que partir para a matemática de número imaginário. E a gente sabe fazer essas contas. Quando ela parte para a carga que é meramente resistiva, que ela passa para ser capacitiva ou indutiva, que ela é dinâmica, pode acontecer essas inversões aqui em alguns momentos. Principalmente quando você está trabalhando com motor, principalmente quando você está trabalhando com motor grande, principalmente quando você trabalha com motor grande, ele fica sem carga. Os efeitos, existem várias teses e existem vários artigos sobre o que acontece com motores grandes quando eles trabalham sem você dar torque no motor. Inclusive, existe um motor especial, não sei se alguém aqui trabalha em alguma indústria que tem isso, tem um certo tipo de motor que quando ele roda em vazio, ele vira um capacitor.
Tem um certo tipo de motor que corrige a tua potência. Em vez de você botar um bloco de capacitor, você bota um motor ligado e vazio. Esse motor ligado e vazio, ele se comporta como se fosse um capacitor. Porque são tipos de comportamento especiais de máquinas que a gente não usa essas máquinas no dia a dia. Mas o engenheiro eletricista, pelo menos enquanto ele está estudando, quando ele está saindo para obter seu diploma, ele tem que ter isso na cabeça, que ocorre em momentos de inversão de fase, onde você tem um efeito, que é um efeito maluco, que é de potência negativa. O que você faz com potência negativa? Para onde vai essa potência? Você entrega o que para quem? O que acontece na rede? Isso não ocorre, graças a Deus, não ocorre todo dia, mas quando ocorre, vai precisar de um engenheiro razoável para poder responder isso aí, porque um engenheiro médiozinho, né? Ou estagiário, ou o cara que quebra galho lá, que é engenheiro mecânico, né? E está quebrando galho lá para montar motor, ele não sabe resolver isso aí não, tá? Não resolve esse tipo de coisa não. Estagiário resolve? Vai, diga ele para mim. Faz igual o meu desenhista. O meu desenhista mudou foi para a Noruega. Né? O rapaz trabalha comigo, que era meu desenhista, e foi para a Noruega. E aí, foi literalmente para a Noruega. E eu estou procurando um desenhista. Aí eu entrevistei um desenhista esses dias, uma professora amiga minha, arquiteta, eu falei, mas estou doido precisando de um desenhista. Estou fazendo uns projetos aí agora, né? Não sei se já falei para vocês, eu passei raspando em desenho. Né? Então eu consigo desenhar a mão, né? Para egípcio. Né? Alguém tem que traduzir esse troço para botar no AutoCAD para virar, né? Um projeto para poder colocar para os caras. Aí eu chamei esse desenhista. Aí eu falei, vem cá, o que você sabe fazer? Ele falou, não, o pessoal me manda a arquitetônica da casa, eu faço hidrossanitário, elétrico, assim. Você faz instalação elétrica? Eu faço. Te dou a planta na casa, só a parte arquitetural, você bota lá, tomada, caixa, não sei o que, fio, bota tudo lá. Aí vem o cara e assina, não sei nem o que é, e assina. Entendi. O menino vai dar um período de arquitetura. Vai dar um período de arquitetura, o maluquinho lá. O maluquinho foi instalação elétrica de casa, rapaz. Aí eu falei para ele, eu quero fazer um negócio assim. Ele falou, isso aí eu nunca fiz, não. Eu falei, não, isso nunca fiz. Vou mostrar para ele, vai ser valendo. Eu vou sempre fazer uns projetos que eu vou dar para ele. Já pensou? Então é isso. Às vezes até um menino pleitava dele para não ter. Hã? João o quê? Tem sugestão por João? Ele tá nessa? Ele tá nessa? Pode fazer esse tipo de coisa não. Esse tipo de coisa não. Então, pessoal. Então, o que acontece com a potência negativa onde que ela vai? Então, você que é um pseudo-engenheiro eletricista, já tem, você está no oitavo ou no nono? Nono? Boa demais. Você que é um cara que está no nono período, me ajuda. Se eu tenho, então, eu tenho um gráfico desse aqui. Vou voltar lá para o bagulho. Eu tenho um gráfico desse aqui. Então, vou lá. Atenção está aqui, ó. A atenção está bonitinha lá. Senoidal. A corrente também, só que tem um problema. Você tem um fasor
inserido nesse circuito de corrente. Ele defasou a corrente. Você vê aqui, ó, a corrente, ela não está mais naquele ciclo. Você vê que a tensão está aqui, sei lá, a tensão está aqui uns 60 graus e a corrente está sendo zero. Então você tem que defasar em 60 graus aqui. Estou chutando mais ou menos aí, que aqui, aqui vai dar 180, aqui é 90, está mais ou menos a 60 graus. Você tem que defasar em 60 graus. A corrente está sendo defasada em 60 graus. Então, me ajuda, olha só. Se a corrente, se a tensão está indo na frente e a corrente está vindo atrás, que tipo de circuito é esse? Ajuda aí, pessoal. A tensão é o seguinte, ó, a tensão está em fase, a corrente está fora de fase. Qual é o tipo de circuito onde você tem a corrente fora de fase? Defasada, né? Então, você bota a tensão no bagulho e não passa corrente. Onde que é isso? Onde você bota a tensão e não passa corrente? Se carrega, passa corrente, não passa? Então, se você bota a tensão e ele culpa, ele infla, passou corrente. Depois ele fica isolado. Então significa o seguinte: você botou tensão, a corrente vem atrás. Qual é o tipo de circuito que você bota a tensão e fala, não vai passar corrente? Não, aqui não. Resistivo? Muito obrigado. Muito obrigado. Indutivo. Qual é o cara que reage a DVDT? O cara que reage a DVDT é o L. L reage a DVDT. Então o que acontece? Eu parti com a tensão e não deixa passar corrente. Depois ele vai deixar passar corrente. Depois a corrente sobe. Depois ele zera a tensão. Ele zera a tensão, mas fica a corrente lá ainda. Vai continuar passando corrente. Ele é a tensão. Ele inverte a tensão e a corrente ainda está lá. É uma cara de indutivo, né? Esse é o editor. Então, você falou indutivo na hora que eu perguntei, mas eu deixei os colegas ajudarem a gente. Então, circuito onde você começa a tensão e a corrente não vem, é indutivo. É indutivo. Então, esse cara aqui é um circuito indutivo. Seu circuito L grande. Tem um L grande aqui em algum lugar. E esse L, ele faz, né? Você está fasorialmente, quando você tem resistência, você está fasorialmente paralelo lá de tensão e corrente. Quando você tem um L ou um C muito grande, você vai ter um desbalanceamento dos fasores. Na hora que você desbalanceou os fasores, o que você vai fazer? Você vai jogar nesse circuito alguns comportamentos diferentes. O que essa corrente aqui, esse indutor, ela vai acabar causando aqui na minha fonte de tensão lá? Eu estou na fonte de tensão, botei uma tensão nele lá, ele está comendo uma corrente. Aí a minha tensão, opa, meu I ia para lá, agora o meu I está vindo para cá. Meu I está vindo para cá. Necessidade de mais carga. Aí a tensão está para lá, só que o I não voltou ainda. A tensão inverteu e o I não voltou. Isso vai dar o quê? Uma vontade dessa corrente voltar para cá. Só que aqui, nesse momento, você está entregando para essa fonte de tensão uma corrente contrária ao que ela gostaria de ir. Por isso é que a gente calcula em alguns lugares a resistência interna da fonte. Lembra quando vocês começaram a fazer circuito DC? A gente fazia circuito DC lá e o professor falava que tinha uma resistência interna na fonte. Você tem que saber essa resistência interna, essa corrente vai tentar voltar para o circuito. Essa corrente tenta voltar para o circuito. E, em geral, essa corrente ela não consegue voltar para o circuito na forma do mesmo rol de frequências em que você está. Por que ela não vai deixar? Porque você, naquela frequência básica, no harmônico básico de 60 Hz, ela não vai deixar você entrar lá. Ela vai começar a entrar no teu circuito como harmônico. É o mesmo princípio que acontece
que na primeira ou na segunda aula que eu falei com vocês, naquele transformadorzinho do celular. É o mesmo princípio. Aquele circuito lá, por ser baratinho, por não ter nenhum aparato melhor de dissipação, ele é um cara de 70 watts, que entrega 10 ou 15 watts e que deixa 50 watts jogando de volta para a rede. Esse cara está fazendo isso. Esse cara está forçando aquela rede ali a trabalhar com essa potência inversa. Ele virou a tensão e a corrente está indo para o mesmo lugar. Isso gera desbalanceamento de fase. Se esse cara for monofásico, gera desbalanceamento de fase, né? Gera problema de harmônico. Por isso que você precisa ter filtro. Aí, para que a nossa querida geradora de energia ela não tenha que arcar com esse tipo de coisa, o que você faz? Você bota um banco de capacitores lá na ponta da empresa. Por quê? Aonde que ele vai despejar essa potência? Onde que ele vai buscar esse excesso de potência? Nesse capacitor. Ele vai jogar essa potência, vai trocar esse tipo de coisa com o capacitor. O que a gente está vendo aqui é o início da compreensão do fator de potência. Quanto maior esse descompasso de fase entre tensão e corrente, maior é o teu fator de potência. Nada de maior fator de potência, numericamente eu estou falando errado. Porque o bom é você ter fator de potência 1, né? Então, é menor do fator de potência, porque o fator de potência é menor, é aquela questão do gráfico que eu estava comentando agora. Né? Quanto menor o fator de potência, pior é. Então é isso aí. Você vai piorando o teu fator de potência. Você piora o teu fator de potência. Você entrega isso para a rede, e a rede se recusa a receber. Mas em algum momento ela tem que aceitar. Ela vai aceitar isso em algum lugar. De que forma que ela vai aceitar? Ela não vai conseguir aceitar os 60 Hz, ela vai aceitar os harmônicos disso aí. Quem trabalha aqui com energia elétrica já deve ter ouvido falar do tal do terceiro e do sétimo harmônicos, né? Do terceiro e o sétimo. Tem o quinto harmônico, mas o quinto harmônico ele não serve para esse tipo de coisa. Quando você for trabalhar com energia elétrica, você vai ouvir falar muito do terceiro e sétimo harmônico. O terceiro e o sétimo harmônico é isso aí. Ele volta a potência para a rede em cima do terceiro e do sétimo harmônico. Dos 60 Hz. Depois. O motor que usa para twist também é de controle síncrono. Síncrono. Em vazio. Roda o motor em vazio. Roda o motor em vazio. Por que roda o motor em vazio? Porque às vezes o motor precisa sair de fase. A energia que vem é tão maluca para ele que ele precisa sair de fase. Se você tiver tração, se você tiver torque no rotor, ele vai até ele voltar. Então com o rotor vazio, ele opa, ele vai e volta. Do jeito que ele precisa. Então tem um motor que faz isso. Você deixa o motor rodando lá, aí quando o motor está vazio, essa energia vem o motor, ele troca magnética e mecanicamente essa corrente, você tem que trocar isso com a operadora, com a geradora. Oi? Ele equaliza a energia. Ele pega e entrega de volta, ele fica como se fosse uma mola. Ele trabalha como se fosse uma mola. Porque o princípio de funcionamento do banco de capacitores também é isso. O banco de capacitores é uma mola. Ele traz uma energia que vem de lá, que você não sabe por que essa energia vem. Agora eu estou explicando para você por que essa energia vem. Essa energia vem por falta de sincronia fasorial entre tensão e corrente. E quando que isso acontece? Quando você tem uma falta de sincronismo diferente de 180 graus na fase e na corrente. Porque aqui quando faz 180 graus, olha lá, a potência é igual, a potência é positiva. Só que quando você entra com um L muito grande ou com um C muito grande, com C também acontece, mas é muito difícil só quando você trabalha com só geralmente fundição, você tem fornos de eletroindução, apesar de ele ser de eletroindução, forno de arco, o forno de arco é um grande capacitor. No forno de arco acontece isso aqui ao contrário, a corrente vem antes, mas fasorialmente está assim, porque aí a tensão vai vir depois da corrente, a corrente vem antes, a tensão vem depois, e acontece isso aqui. Então em forno de arco,
que é a forma que você usa principalmente para derreter, para fazer alumínio, tá? Esses fornos de arco, eles têm também essa diferença fasorial. Mas no nosso caso do dia a dia, onde é que acontece isso? Com máquina grande, motor grande. Motor grande acontece isso aí, principalmente motor grande. Carrega o motor. Na hora de carregar e descarregar o motor. Isso aqui acontece. Isso aqui acontece direto. Então você tem que guardar essa potência numa mola e depois jogar essa potência de volta. No caso dos capacitores. O capacitor faz isso. Agora, existe um comportamento que foi estudado matematicamente, que ele também se comporta assim. Alguns motores, quando rodam em vazio, eles se comportam como capacitor. Vai entender o troço desse. São trabalhos sensacionais que tem para ler. Isso é legal para ler. Né? Eu conheço poucos lugares que usam, mas quando não dá para você... porque a capacitância desse motor, que é usado para compensar essa potência reativa, o comportamento dele é mais dinâmico do que o próprio capacitor. Porque ele trabalha como se fosse um menos L. Ele não é um C compensando um L. O comportamento do motor, que é para fazer a compensação de fase, ele funciona como se fosse um menos L. Legal pra caramba. Então você tem um mais L e menos L, cara. Anula um do outro. Não é que o comportamento dele é menor. A sincronia dele e a harmonicidade é muito maior do que a do capacitor. Professor, financeiramente falando, há uma diferença do motor do capacitor financeiro mesmo? Tem. O banco de capacitores é muito mais barato. Mas a questão é que, então, tem isso também. O motor, ele trabalha numa amplitude de valores muito maior do que o banco de capacitor. O banco de capacitor é fácil, chega uma hora você tem que comprar mais capacitor lá. Mas o problema não é você comprar mais capacitor, é você ver se o teu quadro de comando, eu não sei se alguém aqui trabalha em alguma empresa que tem banco de capacitor. Na grande maioria dos lugares, o cara tem banco de capacitor fixo, né? Estático. Ele pega lá e chega uma certa hora e ele liga o banco de capacitor. Ele liga o banco de capacitor e pronto. Né? Tirei da cabeça e deixei lá ligado. O motor não. O motor ele fica rodando lá o tempo inteiro. Ele vai e volta. Porque o comportamento dele é como se ele fosse um L negativo. É muito legal matematicamente a gente entender isso, mas é por isso que usa motor. O motor, então, ele abrange uma faixa muito maior de estados, né? Sei lá, enquanto digamos que o banco de capacitor vai até 100 kW, né? Então, a cada 100 kW você tem que aumentar o banco de capacitores. O motor, você vai de 0 até 5 megawatts. Sua utilidade seria só para correção ou ele pode ser usado para fim industrial também, além da correção? Se usar ele põe torque, ele não adianta. Se usar ele põe torque. Se usar ele põe torque. Ele é um equipamento com fim específico. Não é uma definida para usar. Oi? Aumentar. Aumenta aí, põe para aumentar. Pode ser. Ventilador, né? Ventilador lá. Espalhar a farinha. Essa energia perdida voltando lá no carregador de mão, você disse que chega dando 20 watts e usa, vamos supor, 10, usa 20 e perde 50, né? Essa perda é reativa, né? A maior parte dela é reativa. Aí o que acontece? Ela é cobrada ou ela vai para o esgoto? Então, ela deveria ser cobrada. Não fique muito feliz. Não fique muito feliz, porque ela será cobrada em breve. Então, seria aquele carregador Você quer fazer um carregador mais eficiente?
somando cada casa, né? No caso, eu tem 3, 4 celulares. É muito significativo. Você deixaria na sua casa uma lâmpada daquela antiga, daquela de bulbo de 60 watts ligada 24 horas por dia? Deixaria ela ligada 24 horas por dia? Não. No entanto, você deixa o carregador ligado na tomada. É equivalente. É equivalente. Você está gastando a mesma energia que uma lâmpada de 60 watts. Com mais tempo. Vamos lá. Aqui a gente tem o seguinte, pessoal. Aqui eu tenho tensão. Aqui eu tenho tensão, aqui eu tenho, seria a potência aparente. Né? Então você tem a potência real, a potência ativa do circuito, né? Ela vai ser o VR, né? Potência real, né? Multiplicado pela corrente. Né? O VR é V cosseno de φ, né? Que é isso daqui. Né? É V cosseno desse ângulo aqui, que é essa parte aqui desse componente. Então isso aqui seria a sua potência real ou ativa. Mas a questão é que você precisa dessa potência. E essa potência, ela vai e volta. Ela vai e volta. Alguém tem que entregar essa potência para vocês. Por isso, para a gente. Por isso é que as empresas, os fornecedores de energia elétrica, já têm mais ou menos uns... Isso é novo. Tem uns 20, 25 anos, dependendo da concessionária, eles passaram a cobrar fator de potência. Isso só tem 20, 25 anos, é mais ou menos a idade de vocês. Né? Quando eu me formei, os caras estavam pensando em cobrar isso. Os caras pensavam em cobrar. Eles pediam, por favor, para as empresas compensarem o fator de potência. Era pedir por favor. Por isso que eu estou dizendo para você não ficar contente, porque todas as concessionárias já sabem que nós deixamos os carregadores ligados 24 horas por dia. As concessionárias já sabem que nós deixamos os carregadores ligados 24 horas por dia. E que isso gera aquele mesmo efeito lá, gera potência negativa. E aí a concessionária, ela não tem que ligar para o meu carregador. Na minha casa, deve ter agora, enquanto eu não estou lá, deve ter ligado uns 7 carregadores. Na minha casa. Tem uns 7 ligados. E desses 7, deve vir à noite ligado 8. E aí eu vou botar o meu. Tá? Aí amanhã cedo, só o meu vai ser da tomada. E aquela liberada vai continuar lá. Vai ficar lá conectado. Esse carregador com o celular ou se deixar só recarregar lá com o e pergunta, Eduardo, puta que pariu. Só carrega lá do seu telefone, né? Solta ele gasta mais. Sem celular nenhum, só. Solta ele gasta mais. Porque pelo menos ele conectado, ele vai jogar 15, 20 watts no celular e vai voltar 50 para a rede. Ele sem nada, ele vai voltar os 70 para a rede. Vai voltar os 70 para a rede. Eu já fiz esse cálculo aqui. Pega o seu carregador de celular que está na sua mão. Pega aí, dá uma olhada nele lá. Você vai ver que é 0,35 amperes para 220 volts. Dá 77 watts. E a saída dele é 5 volts. É 5 volts, sei lá, 3 amperes, 2 amperes, uma coisa dessa assim. Então ele joga 10 watts para fora e ele cria 77 watts. Ponto final. 77 é mais que aquela lâmpadazinha de 60 watts que a gente botava lá em casa, funcionando. Então cada carregador é uma lâmpadazinha daquela ligada o tempo inteiro. Aí você troca a lâmpada de casa para 10,
Não é focado nesse 70 watts que não ele vira 90, 50, mas não tem necessidade. Esqueceu os carregadores. Vamos lá. Podem passar aqui. Não, você tem indutivo, você tem números, máquina de lavar, geladeira, forno elétrico é resistivo. Capacitivo, quando ele lembrou, capacitivo é o forno. Micro-ondas é capacitivo, micro-ondas é capacitivo. Os outros, todos os eletrodomésticos, eles são capacitivos. Batedeira. Todos eles são motores que Ô pessoal, pera aí. Então, a carga, quando você modela uma carga para residência, é RL. Carga de residência é RL. Máquina de lavar, geladeira, sei lá, freezer, é tudo batedeira, liquidificador, tudo. Cafeteira é resistência, chuveiro é resistência, é RL. O que tem de capacitância é pequenininho, que é o fone de micro-ondas. O fone de micro-ondas é capacitivo. E liga bem pouquinho. E liga ele muito pouquinho. Qual o modelo? PL. Eu nunca vi o modelo da PL. A televisão as novas de LED devem ser mais até resistivas do que indutivas. Mas televisão é indutiva. A televisão tinha um baita de flyback lá. Tinha um flyback enorme lá, L pra caramba. E ele queimava o carteiro. Vamos lá, pessoal. Vou mudar não, cada pergunta para Então, o que a gente chama de potência aparente é tensão multiplicada pela corrente. A potência real, vai ser a VL multiplicado pela corrente. E VL é o quê? VL é seno de teta, seno de φ. Seno de φ. Aí você tem a potência reativa do circuito. Você tem aqui a potência aparente, potência real e potência reativa. Você tem aqui o VR, a potência real, a potência aparente e a potência reativa. É isso? Tá? Eu não estou levando para a marcha, não. A potência reativa é com seno. Beleza, que eu procurei e achei em São Paulo, primeiro. Passei Goiânia lá, aparece uma telelista, caça lá. Beleza, Aqui o triângulo de novo, potência aparente, potência real e potência reativa. Então, como é que a gente mede o fator de potência? O fator de potência é a potência ativa dividida pela potência aparente. Então, o fator de potência é a potência ativa sobre a potência aparente. Então, quanto menor for isso aqui, menor vai ser
Maior vai ser o seu fator de potência, você quer que o fator de potência seja 1. Tá? Então, quanto menor for isso aqui, melhor é o fator de potência. Melhor é o fator de potência. Quanto maior for isso aqui, pior é o fator de potência. Resumindo, só vai na prova. Então, quanto menor, melhor, fator de potência. Então, carga puramente resistiva. Tá? Então, cosseno de 1 é igual a 0, a carga aproveita toda a energia fornecida pelo gerador. Carga puramente indutiva, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver isso, aqui no laboratório. Tá feio, tá difícil. Aqui no nosso laboratório tem uma bancada lá, onde você consegue medir isso aí. Inclusive para os colegas que estão trabalhando com alguns modelos de medidores, lá nessa bancada tem 3 modelos de medidores inteligentes. Eu fotografei. 3 modelos diferentes. Além de fotografar, se pedir para o rapaz lá, ele liga. Né? Ele liga lá e dá para medir. Lá é uma bancada onde você consegue medir isso aqui. Dá para medir esse tipo de coisa. Tá? E era interessante a gente poder fazer um laboratório desse aqui. Não sei se é bem o meu foco da minha disciplina, não, mas dava para fazer. Tem um professor, vocês estão tendo aula do professor Roberto? Não. O professor Roberto, se ele fizer a simulação lá naquele equipamento lá, dá para ver isso aí. Dá para ver isso direitinho. Você tem umas chavinhas lá que você vai comandando. Você comanda exatamente toda a mudança disso aqui. Você comanda essa. Oi? Tá bom. Então, quando você tem a carga puramente indutiva, né, você tem o cosseno de φ lá igual a 0. Né? Quando você tem a carga indutiva e resistiva, né, você tem o cosseno menor do que 90 e o cosseno de φ menor do que 1. O que acontece é que parte dessa potência é rejeitada. Agora você está falando de cosseno areia de vai fazer um medidor que vai comer tudo a gente vai pagar tudo. Não paga não. Mas vamos pagar. Provavelmente você está comentando sobre residência. Está comentando sobre residência. Porque não vai pagar agora em residência. Vai pagar. Já estão pagando. E quem vai fazer esse cálculo justamente são os medidores inteligentes. E o medidor inteligente, ele vai obrigar. Como é que é? Eu mostrei, eu não sei se eu mostrei para vocês um cliente meu, que eu fui lá para ver o negócio de transformador, e o cara, o padrão dele lá já é fechado e tem uma anteninha por lá de fora. Mostrou. GBS. O padrão dele já se comunica direto com a CELD, só que ele é indústria. Mas isso vai acontecer para residência. Só que no comunica para cima. A empresa faz controle de. Não. Esse medidor inteligente ele é bastante inteligente mesmo. O que vai acontecer? Na nossa residência, vai ter lá como se fosse sabe aquele perímetro alicate? Vai ter como se fosse um perímetro alicate pequenininho assim, colocado lá dentro da nossa caixa. Ele não tem muita coisa não, ele tem um mostrador que mostra algumas grandezas. Você aperta lá e tem essas grandezas guardadas.
Mas o medidor, propriamente dito, ele vai dar no quarteirão. Aí um cara inteligentão, fortão, com a grande capacidade de processamento, ele fica no quarteirão. E ele se comunica com cada medidor de dentro das casas, no quarteirão. Isso é no caso nosso aqui ou a gente já está discutindo lá na bandeira vermelha? Também vai estar num tema bacana, polêmico. E lá também. Você não deve ter ouvido. 5 para as 10. Você não deve ter escutado a minha palestra da semana passada. Na palestra da semana passada, eu expliquei que as bandeiras vermelhas, elas não vão para as concessionárias. O dinheiro da bandeira vermelha vai para as geradoras. O dinheiro da bandeira vermelha é para a geradora, para a CELG. Quando a CELG gera, ela recebe. Se a CELG não gerar, ela não recebe. Quem recebe são as geradoras. Em especial as térmicas. As térmicas é que recebem. A bandeira vermelha ela é para aquela sem provar, né? Como é que é? A bandeira vermelha é para aquela sem provar. Não faz a diferença muito não, mas quem vai gastar em torno disso é Vai não. Que é isso, Marquinhos? A previsão de faturamento da ANEEL para o ano de 2015. A previsão da ANEEL para o ano de 2015 para o faturamento das bandeiras tarifárias é de 17,8 bilhões de reais. Faz diferença não. Dá 35 mil reais por segundo. Faz diferença não, tá vendo? É 35 mil reais por segundo de faturamento. Essa grana ela não é investida. Essa grana é da geradora. Principalmente, peraí só um instantinho, eu vou responder. Principalmente para a térmica. Por que para a térmica? Porque o preço do diesel está muito alto. O preço do petróleo no mercado internacional, ele caiu nos últimos 6 meses, ele caiu a 33% do preço que ele estava. Nos últimos 6 meses, caiu a 33%. Ele estava 149 e chegou agora, chegou a 45, está 57 o preço do barril. Então, só que a Petrobras, por força do governo federal ter pedido para ela não repassar os aumentos que houve nos últimos 4 anos, a Petrobras amargou um prejuízo muito grande. Esse prejuízo foi da ordem de 60 bilhões de dólares. 60 bilhões de dólares. Porque o governo sabe muito bem gerenciar o dinheiro da gente. Né? O dinheiro da gente. Com certeza. Então, desses 60 bilhões de dólares, a Petrobras tem que recuperar agora. Então, ela continua cobrando 150 dólares o barril, continua fazendo petróleo a custo de 150 dólares o barril, quando ela está comprando a 50 dólares o barril. Só que, então, as nossas amigas geradoras térmicas, elas continuam pagando diesel muito caro e tem que cobrar, entre aspas, da tarifa de energia, porque a tarifa de energia, a nossa tarifa de energia, ela é espelhada no CMO, que é o custo médio de operação das hidroelétricas. Eles não alteraram o valor do CMO para certas regiões, como por exemplo, na região onde eu moro, quem abastece a minha energia é uma térmica, é a Chavante. A Chavante que dá energia para mim. Então, o CMO da Chavante é 22 vezes superior ao valor que Cachoeira Dourada gera. 22 vezes maior. Só que a energia que eu pago é o preço da energia da Cachoeira Dourada. Para que a Chavante receba um dinheiro suficiente para poder pagar o diesel que ela usa para gerar energia, inventaram esse negócio de bandeira. Só que a bandeira ainda está atrasada, porque o governo assumiu uns 22 bilhões de reais de empréstimo para devolver esse dinheiro para as geradoras, porque a geradora, quando
foi mais ou menos em maio do ano passado. Em fevereiro eles já fizeram uma gracinha. Em fevereiro foi o último apagão que a gente teve, em fevereiro de 2014. Em fevereiro as geradoras fizeram a graça e falaram o seguinte: tá bom, o governo não tem dinheiro. Aí o governo falou: se vira. Ele falou: tá bom. Aí ele começou a gerar menos do que ele podia gerar, porque nenhuma empresa é obrigada a ter prejuízo, eles estavam tendo prejuízo. Com base nessa cláusula do contrato, que nenhuma empresa é obrigada a gerar com prejuízo, eles começaram a gerar menos energia. Na hora que o governo recebeu o apagão, ele correu para o mercado para arrumar um financiador para entregar dinheiro para esses caras, porque eles estavam sem crédito, BNDES, só que eles estavam sem crédito para a empresa que vende diesel para eles, que é a Petrobras. A Petrobras estava com um monte de papagaio que não queria mais prestar dinheiro para eles. Aí o governo foi do BNDES. Aí o BNDES falou: não, já emprestei mais dinheiro para vocês, não empresto mais. Aí uma empresa muito benevolente, caridosa, que quase não tem lucro, tá? E que foi muito parceiro do governo, resolveu emprestar esse dinheiro para as térmicas, que foi o Bradesco. O Bradesco emprestou 22 bilhões de reais para o governo, com juros altíssimos, para ser devolvido com base em algum lastro de dinheiro. Qual é o lastro de dinheiro? Através das bandeiras tarifárias. Então o Bradesco falou: você vai ter que utilizar a política de bandeiras tarifárias, você vai ter que botar isso na conta, você vai ter que pegar essa conta de dinheiro e jogar na conta corrente das geradoras para a geradora me pagar. Ok? Então, esse dinheiro da bandeira vermelha já está comprometido para pagar o empréstimo do Bradesco do ano passado. Ou seja, nós temos muito mais crédito que o governo. Só empresta para o povo pagar. Vocês não querem, não. Vocês eu estou fora. Então, o fator de potência, em geral, o fator de potência é uma porcentagem de 0 a 100. Né? Uma porcentagem de 0 a 100. E as concessionárias definem um valor mínimo, né, de 92%. Então a concessionária aceita que a diferença daqueles fasores lá, que a diferença desse fasor aqui dê 8%. Se ela aumentar de 8%, ela te cobra. Ela define o valor mínimo. Tá? Tem algumas concessionárias que já baixaram. A grande maioria delas é privada. Grande maioria. No caso está na rede de conversão, vocês se preparam. Ele entra nos leilões de energia. A ANEEL faz um leilão de energia. A ANEEL faz um leilão de energia e aí ela diz: eu vou comprar tanto de energia durante tanto tempo e eu quero pagar isso. Quem se habilita? O cara tem que se habilitar a entregar aquela energia para aquele preço. Às vezes não entra ninguém no leilão. O cara fala: ó, quem tem geração, como por exemplo aí em Anápolis tem uma PCH. Em Anápolis está uma PCH. Em Anápolis está uma PCH. Eles geram energia hídrica. A energia deles é barata. Mas ele fala: já estou com tudo comprometido. Eu tenho 3 turbinas lá. Ele tem 3 turbinas e já está com as 3 comprometidas. Ele não pode tirar nem mais 10%. Eu não pode entrar no leilão. Eu quero pegar os que eles fazem, eles mesmos, pode uma parte do turbinas. Ele pode entrar no leilão. É assim, cara, é no leilão. Aí o cara fala para a ANEEL: por 60 centavos eu não entro. Por 90 eu entro. Aí a ANEEL fala: chegou no leilão e tal. Fala: alguém decide, ninguém entra. Aí chega 90 o cara entra. Eu vou dar uma competição interna. A ANEEL não bota governamental, a ANEEL publica. A ANEEL regula. Mas a competição interna. A ANEEL regula.
Então, o que a gente quer? As concessionárias querem que o fator de potência seja acima de 92%. Querem que seja acima, para chegar a 100%. 100% você compensou a carga inativa. Me ajuda a responder algumas questões aqui. Uma corrente de 7 amperes está atrasada em relação a uma tensão de 220 em 30 graus. Qual é o fator de potência real consumido pela carga? TPM? Faz o cálculo aí para mim, pessoal. Estou tentando. Uma corrente de 7 amperes está atrasada em relação a uma tensão de 220 em 30 graus. Qual é a potência real consumida pela carga? Não calculo não. Tem que calcular. Está calculando aí? Pode cuidar também. Você vê que eu coloquei ali que a corrente ela está atrasada em relação à tensão. Corrente atrasada em relação à tensão quer dizer que a carga é capacitiva, não é isso? Não? A corrente está atrasada em relação à tensão. Quer dizer que a carga é capacitiva, não é isso? Não. A carga é indutiva. Ah, entendi. A corrente está atrasada em relação à tensão, a carga é indutiva. Aquele desenho tinha lá. A tensão já veio e a corrente está começando. Quando a tensão já vem e a corrente está começando, é indutiva. Tá? O motor com especificação de 220 volts consome 1.536 watts em carga máxima. Qual é o seu fator de potência? A potência consumida por uma instalação elétrica de 2.400 watts. Se a tensão de alimentação é 220, calcular a tendência e a potência aparente quando o fator de potência é 0,9 e 0,6. Um circuito consome 10 amperes quando ligado a 220 e um watímetro ligado ao circuito indica 2.000 watts. Calcular o fator de potência e a potência reativa. Talvez você caia na prova. Tem os troços mais complicados para cair na prova. Analisando os dois triângulos de potência apresentados abaixo, representativos de duas cargas conectadas em paralelo, pode-se afirmar que a potência complexa SP e o fator de potência FPT resultantes dessa associação valem, respectivamente, quanto? Isso é muito interessante. Eu estou pegando duas cargas, né, e conectando essas cargas em paralelo. Estou pegando lá, tem a tensão aqui. Estou pegando a carga 1, estou pegando a carga 2, estou colocando em paralelo. Cada uma tem um comportamento fasorial. Eu quero saber qual é o resultado disso. Qual é o fator de potência da associação dessas duas cargas. Se eu fosse um professor muito exigente, eu poderia pedir na prova, demonstre teoricamente como seria
o cálculo do fator de potência de uma carga Z1 e Z2 em paralelo. E aí a gente bota a carga Z1 e Z2 lá, para facilitar, vou botar só RL, Z1 RL, R1 R1, Z2 R2 L2, né? Como é que isso influencia no fator de potência. Esse cara aí é mais ou menos a resolução desse problema, né? Tem que saber qual é a resposta certa. Oi? Já colocou os slides lá? Ainda não. Vou colocar todos eles sem resposta. Não, meu. Meu outra parte agora vai dar o professor Roberto Monte. Olha, eu pedi para alguém fazer a conta, ninguém fez para mim. Porque eu vou utilizar a calculadora para fazer 4 operações de. Se trouxesse unidade de equação material, Eu falei isso? Mas eu não falei para dar a resposta. Eu falei equação material. não, o material completa essa resposta aí. Não fiz instalação. E esse aqui desformatou. Essa aí também é uma boa para cair na prova. Uma instalação elétrica de 220 volts, 60 Hz, possui uma carga reativa de 20 fasor 45 ohms. Né? Para que essa instalação passe a ter um fator de potência unitário, é necessário acrescentar a ela uma potência reativa. Qual é a potência reativa que você tem que associar em paralelo a essa carga para dar o fasor, dar o casamento de fasor lá no final? Bem interessante. Só até a 6, vou torturar vocês mais. Vai até a 6. Já tem o pendrive? Não, Como é que é? Pode ser. Sou bolsa. Como é que é? É uma empresa que possui. Não, isso é só você treinar. Das respostas de passar. Mas, Na próxima aula. Você tem adesivo aí? Na próxima aula vai ter uma prova, né? Eu vou fazer o seguinte. Então, eu virei. Mas como é que vai ser a revisão? Vocês se organizarão da seguinte forma. Eu fico aqui. Professor, não faz esse problema. Assim. Seria melhor se ilumina com essa resposta, ou você vai iluminar você com a resposta? Como é que é?